Das passarelas para as capas de revista, ou quem sabe das quadras para o folhetim esportivo. No mundo da fotografia tem imagem de todo tipo. Ela pode ser um retrato, pode mostrar um produto, uma comida, uma paisagem. As fotos em preto e branco chamam a atenção pelo olhar dramático. As de casamento eternizam momentos de felicidade. As de recém-nascidos são febre no mercado e simbolizam a pureza dos pequenos. Já deu para perceber que nicho não falta. Ou seja, a fotografia abrange todos os campos do conhecimento e da vida. É uma coisa sem limite, né? Esta imortaliza, depois de 5 meses de isolamento, o primeiro abraço de uma senhora de 85 anos a uma enfermeira em um lar de idosos de São Paulo. A foto, emblemática em tempos de pandemia, rendeu ao dinamarquês Mads Nissen o mais importante prêmio de fotojornalismo do planeta, o World Press Photo. De certa maneira, o fotojornalismo moldou a nossa imagem do mundo e que, de uma certa forma, também acabou sendo confundida com a própria realidade. Realidade que muitas vezes dói, mas precisa ser mostrada. Foi assim que Lalo de Almeida, em 4 viagens, percorreu o Pantanal sul-mato-grossense para divulgar a pior queimada da história da região. Ele, que fotografa questões socioambientais na Amazônia há mais de 2 décadas, não imaginou que seria surpreendido com cenas que retratam vegetações ardendo em chamas e animais morrendo sem chances de salvamento, não tão longe do pulmão do mundo. A gente foi fotografar um lugar que é o maior santuário de araras azuis do Brasil, onde concentra a maior população de araras azuis. E no caminho, a estrada já estava já tinha sido toda devastada pelo fogo, era só preto e cinza, assim, você só via preto e cinza. E aí a gente estava guiando o carro, uma estrada de areia bem ruim, assim, a gente viu um pontinho marrom, chegamos lá para ver, era um veado morto. Aí estava fotografando, aí olhamos assim, um pouco mais para frente, embaixo de uma árvore, 10 macacos, 10 a 15 macacos, uma família de macacos pregos, mortos ali também, todos carbonizados e tal. E assim foi indo ao longo da viagem, uma quantidade de bichos enorme, que era uma coisa que a gente não estava acostumado a ver na Amazônia. Em uma das situações, Lalo viu um animal se rastejando, o que deu origem a esta foto. Quando a gente começa a fotografar, a gente tem muito mais esperança. Você sente que, você imagina que a fotografia, o teu trabalho vai ser muito mais efetivo, vai ser muito mais, vai ter algum tipo de impacto sobre as pessoas. Mas com o passar dos anos, ainda mais dependendo do tipo de trabalho que você faz, no meu caso, por exemplo, eu faço muita cobertura socioambiental, né, questões ambientais e tal. Você vai ficando mais velho, você vai ficando um pouco desesperançoso, você vai vendo que você está falando meio para o vazio, porque esse trabalho que eu faço, na verdade, repercute muito pouco. A série de fotografias também levou a melhor, só que na categoria meio ambiente. Lalo foi o único brasileiro a vencer a edição do prêmio mais prestigiado globalmente. Sem dúvida é uma satisfação pessoal, porque é um reconhecimento pelo trabalho, pela dedicação e tal. Mas eu acho que o mais bacana de tudo é que esse prêmio, como é um prêmio, assim, como você falou, o prêmio mais importante do fotojornalismo, ele leva o teu trabalho para um público global, um público no mundo inteiro. E então eu acredito que, como eu não sinto essa empatia com as questões ambientais no Brasil, eu acho que você levar esse assunto, né, para um público fora do Brasil, para um público global, é de lá que vai vir essa pressão para algum tipo de transformação aqui dentro, que é o que está acontecendo hoje. Uma palavra cheia de significados. Ao pé da letra, fotografia significa desenhar com luz e contraste. A técnica permite a criação de imagens por meio de exposição luminosa, fixando-as em uma superfície sensível. Do mesmo jeito que os poetas expressam o que sentem por versos, na fotografia os fotógrafos representam sentimentos como alegria ou tristeza, por exemplo. Para falar mais sobre esse assunto, precisamos voltar um pouquinho no tempo. É que a imagem sempre esteve presente na cultura humana.
Primeiro com os desenhos rupestres feitos em paredes e servindo como comunicação, registro e memória, antes mesmo da comunicação verbal. Depois, na Grécia Antiga, Aristóteles já dizia que era impossível pensar sem se ter uma imagem mental. Isso porque, além de sermos seres sociais, somos também visuais. Já no século XIX, entre os anos 1830 e 1840, com o advento da fotografia, as imagens passaram a ser eternizadas em papel fotográfico. Nossa viagem continua agora no século XXI. Hoje em dia, todo mundo tem uma câmera e a gente voltou a se comunicar de uma forma não verbal pela imagem. Se engana quem pensa que o universo da fotografia é terra sem regras. Há tratados internacionais e garantias constitucionais. Também há leis como a de direitos autorais. Ela protege a propriedade intelectual dos fotógrafos. A Lei de Direitos Autorais, que é uma lei de 1998, a 9.610, ela tem o princípio protetor. Então, ela protege não só a fotografia, como a música, a literatura, um texto jornalístico, uma tese acadêmica, enfim, a literatura em geral. E aí ela diz que o seguinte, ela divide entre direito autoral moral e direito autoral patrimonial. Como a gente está falando de propriedade intelectual, e aí é um termo, propriedade intelectual, não é qualquer propriedade. Uma propriedade adquirida, um bem material, seja um celular, uma casa, um carro, né, um computador e por aí vai. Isso são bens adquiridos. A propriedade intelectual, ela deriva do ser humano. Ela tem uma importância moral, ela tem uma importância da personalidade daquele indivíduo que cria. A legislação protege do começo ao fim o autor de uma determinada obra. E o fato de uma foto estar na rede mundial de computadores não significa que ela esteja liberada para reprodução. Se essa foto ela vai para a internet, não quer dizer que o fotógrafo está cedendo o direito para qualquer um utilizar, né? Muito pelo contrário, tem que manter o nome do autor junto à obra, a finalidade dela, a integridade dela. Ninguém pode manipular uma obra sem autorização, e tem que pedir a prévia autorização, que é um princípio também da Lei de Direitos Autorais. Afinal de contas, o que leva alguém a amar essa arte? No caso do Leonardo, a biologia abriu portas para a fotografia de natureza. A paixão por pássaros o fez ir longe, e dá só uma olhada nesses cliques. Depois de uma viagem à Ilhabela, ele voltou com um material vasto. Não parou mais de correr atrás das aves. Isso vicia, gente. Vou falar para vocês que observação de aves, fotografia de aves vicia, mas é um vício do bem, que você está em contato com a natureza, respirando ar puro, esquecendo os problemas, né? É uma forma de conexão muito forte, então é questão de treinar o olhar e conviver com essas maravilhas e ter essa emoção, né? De ter esse contato tão de perto com esses animais incríveis. Um amor adquirido com o tempo ou que vem pela tradição. Pelo menos é assim na família do Bruno. A história toda teve início quando o bisavô dele veio da Europa para o Brasil. O apreço pela fotografia é tão grande que tem passado por várias gerações. Já são mais de 30 Stuckerts seguindo a profissão por aqui. Alguns ficaram conhecidos no cenário político, acompanhando a rotina de presidentes no Palácio do Planalto. Com o Bruno, o interesse na área veio na adolescência. Entre um clique e outro, surgiu uma relação inexplicável de carinho com o principal objeto de trabalho dele. Eu fui me apaixonando pela fotografia. Ao decorrer da minha vida, dos 14 aos 30, eu aprendi bastante no fotojornalismo. E aos 30 eu acho que eu tive um despertar para a fotografia autoral. Antes disso também eu trabalhei algum tempo na fotografia social. Mas para mim, aos 30, teve uma paixão que me fez querer mostrar o que eu sentia no dia a dia, querer contar algumas histórias que eu criava. Um olhar diferenciado sobre a vida. Cada imagem retrata um sentimento diferente. Visão que, se depender de Bruno, vai continuar sendo passada aos descendentes. É uma honra ser da família Stuckert e que bom poder levar esse nome mais um pouquinho para que, quem sabe, minha filha, meu filho, sejam também fotógrafos, que seja a escolha dele, né? Em tempos difíceis como os de hoje, coube aos fotógrafos retratar a rotina de pessoas que travam uma luta diária contra o coronavírus. Gabriel saiu do isolamento no Espírito Santo para capturar imagens da pandemia que vão ficar para a posteridade. Eu entendi que eu precisava usar, contribuir com o meu olhar.
Então eu fui para a rua, em alguns lugares na cidade onde eu moro aqui em Vitória, para documentar como que estava sendo a realidade, né? Naquele momento de quarentena, as pessoas na rua. Então eu fui ao centro da cidade, fiz alguns registros dos trabalhadores né, de serviços essenciais que precisavam ir para o trabalho, voltar para casa, pegar transporte público. Daí surgiu a série Normal Mascarado. Eu acho que cada pessoa tem uma realidade própria, né? E a gente, através do nosso olhar, não só do ponto de vista do fotógrafo, mas em tudo que ele embute no seu olhar, as suas crenças, os seus gostos, né, a estética, a gente expressa isso muito bem através da fotografia. Você vai ver ao longo do programa que o mercado da fotografia foi diretamente abalado pela crise sanitária. Para discutir as imagens documentais no Brasil e no mundo, o Tony idealizou um festival internacional de fotojornalismo. É o Foto Brasília. Nós conseguimos juntar grandes nomes da fotografia brasileira, da fotografia documental, do fotojornalismo. Nós tivemos grandes pensadores a debater, tivemos mesas de editores, grandes conversas e debates com diversos fotógrafos. E uma coisa muito interessante, nós atuamos ali de norte a sul do país, nós conseguimos ter uma pluralidade de profissionais, de histórias, de temas e de debates muito rico, e foi um primeiro passo, e agora nós estamos na luta para manter a periodicidade desse festival, porque entendemos sim que é extremamente importante debater a fotografia documental, debater o fotojornalismo. E que tal debater a fotografia desde cedo? Com a Jocilene, o olhar apurado para essa arte começa logo nos primeiros anos de vida. Na frente do computador, a professora do município de Queimadas, no Agreste Paraibano, ensina alunos do pré-primário a apreciar as fotos. Durante a pandemia, ela criou um projeto para agregar conhecimentos de sala de aula com a vivência familiar. Eles começaram a ver que a fotografia pode contar histórias. E eles passaram a escolher, junto com seus familiares, fotografias significativas para a família e socializar nas chamadinhas de vídeo. E foi muito motivador. Um queria conhecer a história do outro através da fotografia. Foto do primeiro dia na escola, foto das mamães grávidas, foto do primeiro aniversário. Mesmo só tendo 4 anos, mas eles entenderam que ali estavam tendo uma construção da sua identidade. A gente faz uma pausa e volta em instantes. No próximo bloco, o repórter Leonardo Ferreira continua falando sobre a importância do olhar fotográfico na educação. Você não pode perder. Fotografar é a arte de eternizar momentos. Há 5 décadas, o paulistano Bob Wolferson faz isso. Tem uma trajetória marcada por inúmeros registros históricos. Esta foto, por exemplo, foi tirada em 1978, quando o ex-presidente Lula ainda era um líder operário. A gente levou um terno para o Lula colocar, ele nem vestia terno e tal. E é uma foto famosíssima minha, uma das mais famosas, que ele está com um cigarro na boca. E no ambiente da casa dele, que realmente era pobre, assim, era uma coisa, umas paredes puídas e tudo mais, e ele com aquele cigarro e um terno só vestido até aqui. Na calça, ele não botou a calça. Então, a foto boa seria, se eu tivesse essa cabeça na época, ele inteiro, certo? De cueca, só de terno. Com a câmera nas mãos, Bob conheceu o mundo e experimentou vários estilos. Há 3 anos, inaugurou em São Paulo a mostra Retratos, que traz uma seleção preciosa e escolhida a dedo. Recentemente lançou um livro. Essa é uma compilação também de muitas coisas minhas, que vai desde desses todos os fotógrafos que eu sou. Desde os retratos, os nus, os meus projetos pessoais, os trabalhos de moda, as fotos de rua. E eu juntei tudo e criou-se uma narrativa, uma linguagem, um fluxo, um ritmo a partir dessas imagens. Então, o que eu digo nesse livro é isso. Este aí sou eu, nessa forma um pouco desnorteada, né? O fotógrafo é um especialista em breves encontros.
frase de Bob Wolfenson. Agora, imagina quantos desses encontros existem em um museu de fotografia. Em Fortaleza está o maior do país, com acervo que ultrapassa 3.000 obras, inclusive com uma exposição permanente do Bob. Vamos conhecer? Vai todo tipo de fotografia contemporânea, fotografia antigas, instalações ligadas à fotografia. É uma coleção muito abrangente, entendeu? O foco aqui também é social e educativo. As portas abriam diariamente para crianças e moradores de bairros carentes, mas por causa da pandemia do novo coronavírus, só no ano passado cerca de 60 mil meninos e meninas deixaram de visitar o espaço. E a gente atendia 2 escolas pela manhã e 2 escolas à tarde. Nós mandamos uma equipe nossa para fazer esse trabalho. Nós estávamos dentro do currículo escolar dessas escolas já. Que era um trabalho diário. Nós tínhamos, para você ter uma ideia, 21 educadores. Não tem nenhum museu no Brasil que tenha 21 educadores trabalhando no museu. A fotografia é um excelente recurso didático, permite diferentes percepções dos lugares, dos objetos e da realidade em que vivemos. Essa experiência de mostrar imagens que foram previamente curadas e que tem ali algumas questões que os alunos vão enxergar ou não vão enxergar ou vão ver depois, sabe? E deixar eles olharem e deixar eles falarem é uma jornada muito da descoberta, né? Então o aluno olha para uma cena e ele tenta entender o que ele está vendo ali. Uma mesma imagem pode dar margem para várias interpretações, o enquadramento, o olhar, os elementos que compõem o cenário. Por que que isso aqui está aqui e como isso aqui está aqui, né? Se é uma foto, se é um retrato, que essa pessoa está olhando para a câmera, ela não está? Que tipo de luz que é? Como é que essa luz também se comunica comigo, sabe? É uma luz que é suave, é uma luz que é dura, que tem sombras fortes? Tudo isso vai trazendo coisas para a fotografia e que eu acho que são necessárias, assim, né, para desvendar um pouco dessa construção. Por trás da câmera, há muita gente capaz de enxergar o que nem sempre conseguimos ver. A fotografia pode representar uma realidade e ilustrar um fato, mas para alguns especialistas, ela também tem uma linguagem desafiadora. Por exemplo, quando nós vemos fotos de determinados grupos sociais que são sempre retratados de uma determinada maneira, né? Criando um certo estereótipo sobre aqueles grupos. Então, isso é verdade, por exemplo, em relação a moradores de favelas. Eles muitas vezes são retratados em situações que remetem a crime, a violência, não é? E está longe disso, né, o cotidiano desses lugares. Está longe de ser apenas isso e está longe de essas situações acontecerem apenas nesses lugares. Uma imagem vale mais do que 1000 palavras. Com certeza você já ouviu essa frase. A fotografia informa e transforma vidas. Em Belo Horizonte, o coletivo Imaginário foi criado há quase 10 anos para capacitar jovens em situação de risco social. Os jovens se organizam, né, ali socialmente, a gente vê isso acontecer, né, os líderes surgem no meio das propostas, a gente vê a situação e discute junto como é que tem que ser, né? Fomos até o Rio Grande do Sul contar a história de Jorge Aguiar. Há quase meio século, ele se dedica à fotografia. O reconhecimento está nos prêmios. Isso aí que me mantém vivo e me mantém com meus trabalhos sempre na mídia, né? É a questão da humildade, né? Pô, eu nasci numa periferia, ralei muito para chegar aos primeiros passos dentro da fotografia, com premiações, né? E até hoje, eu participo de concursos e nem sempre sou classificado ou ganho. Isso aí é uma coisa que cabeça de juiz e cabeça de jurado, ninguém sabe. Jorge passou por todas as editorias de um jornal e hoje sente saudades do tempo em que cobria clássicos de futebol. Lembranças boas, outras duras, principalmente para quem, por um tempo, foi fotógrafo criminalista. Tu vê, assim, coisas que é difícil de acreditar. É difícil de acreditar que exista seres humanos capazes de fazer atrocidades assim terríveis. Observador, crítico, curioso e com um lado caridoso aflorado, Jorge decidiu levar a fotografia para salas de aula em bairros pobres.
Ele também é o idealizador do Clique da Kombi. Com uma lata forrada com cartolina preta, uma agulha, um furo, uma fita e papel fotográfico, o fotojornalista prova que é possível fazer um retrato. Coloca-se essa latinha ou num banquinho, ou numa pedra, na calçada, ou segura bem na mão, tranca a respiração, conforme a luz, né? Tu abre e tu vai contar. Se é 10 segundos, tu vai contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Fecha, volta para o laboratório, tira a tampa, na luz vermelha, tu revela, tem que aparecer uma imagem. Fotografia para todos, independentemente de gênero, idade ou classe social. Fomentar a cultura de um povo, de uma região, de um país, por meio da fotografia, eu acho que, além de ter uma função social muito importante, cultural, ela também serve como registro e como memória de um povo. Estas fotos na área central de Brasília saíram das lentes do Wagner, de 30 anos. Ele tem síndrome de Down e participa do projeto Galeria do DIS, o Diário da Inclusão Social. Eu gosto de tirar foto na TV, gosto de tirar foto das pessoas, de policiais. A exposição online, Pandemia, Olhar Plural, retrata os desafios que a humanidade enfrenta. Ela é assinada por 11 jovens fotógrafos, para lá de especiais. Os trabalhos tiveram uma duração de 2 meses, envolvendo as saídas fotográficas, escolha, edição e montagem da exposição. Como não podia ser diferente, nossos jovens fizeram um belo trabalho e a nossa exposição repetiu o grande sucesso da anterior. Eventos cancelados, nada de aglomeração. Qual foi o reflexo da pandemia para a fotografia? No próximo bloco vamos mostrar como os profissionais estão se virando. A gente volta já. A fotografia evoluiu e a nossa relação com ela mudou. Hoje os celulares fazem registros com cores vivas em alta qualidade. Tecnologia é a palavra-chave para justificar tamanha mudança. Muita gente faz uma foto, e em questão de segundos a imagem já está circulando nas redes sociais. Isso é absolutamente revolucionário e democrático, porque qualquer pessoa, em tese, pode fazer isso. Fotógrafos foram muito prejudicados na pandemia. Aí foi o momento de se reinventar. Teve profissional migrando para o mundo virtual. Eles precisam ter um microsite, ou precisam ter um cardápio mais vendável, né? Mais bem apresentado. Então, a fotografia de produto para e-commerce, ela cresceu. E um outro segmento que cresceu muito, que até parece muito específico, mas eu tenho amigos que trabalham no segmento, e a gente troca ideias, é a fotografia de pet. Ensaios de gestantes, noivas, mulheres sozinhas, casais, crianças, famílias. Recordações para a vida. Em tempos de pandemia, a fotógrafa brasiliense Tainá Frota teve uma ideia genial. Fazer os cliques de pessoas de qualquer lugar do mundo pelo celular. As imagens são capturadas por um aplicativo de conversa. O feedback das pessoas foi maravilhoso. Primeiro, elas super agradeceram por poderem, durante 1 hora, pelo menos, parar de pensar em todos os problemas causados pela pandemia. E poderem, assim, olhar um para o outro, para além de todas as tarefas e missões da casa durante esse período forçado, né, de isolamento e de distanciamento social. A união entre fotografia e amor não poderia gerar fruto melhor. O projeto da Tainá foi batizado como Afeto Remoto. Dezenas de ensaios já foram feitos. A gente fica com aquela ideia de que o celular limita a possibilidade criativa ou a qualidade da imagem, mas na realidade esse tipo de fotografia veio justamente evidenciar que o que mais importa é o olhar do fotógrafo. Então as pessoas se surpreenderam porque elas mesmas posicionaram, elas têm esse celular em casa à disposição para fazer fotos no dia a dia, mas o resultado que eu entreguei foi absolutamente encantador e diferente de tudo que eles esperavam. Olha para cá, todo mundo! Tainá se sente realizada, mas é minoria. Uma pesquisa para avaliar o impacto da pandemia no segmento, feita por um portal fotográfico, revelou que apenas 9,4% dos entrevistados estão fazendo ou pensam em ensaio remoto. Videochamadas que viraram ensaios fotográficos. O projeto Vejo Você Daqui durou 3 meses.
A diferença é que aqui as fotos ajudaram instituições carentes. Ao invés dos clientes pagarem pelo serviço, fizeram doações. O projeto começou em maio do ano passado e durou até agosto, né? Conseguimos ajudar 3 instituições e arrecadar mais ou menos R$ 5.300, R$ 5.500 nesse período. Nas redes sociais, as fotos postadas revelam a rotina e o perfil dos usuários. Muitas vezes em tentativas de serem aceitos, reconhecidos ou admirados. O problema é que a busca pelas famosas curtidas faz com que a fotografia nem sempre seja um retrato fiel da realidade. O resultado disso é esse universo de selfies que fazem parte da nossa vida hoje, né? E essas selfies também têm sua lógica, também têm sua ética. Dificilmente as pessoas fazem selfies tristes, infelizes. Todo mundo está feliz, é um universo de alegria em todas as selfies, praticamente todas, né? Uma caixa que guarda muitas histórias. Dentro dela, imagens que representam o maior conjunto de favelas do Rio. Esse é o projeto Museu da Imagem Itinerante da Maré. O que eu pretendo com esse acervo histórico-poético é despertar nos visitantes do Museu MIM a possibilidade de imaginar lugares populares como a Maré. E o material de acionamento dessa imaginação são as imagens. Um museu sem endereço, ambulante, democrático. Com essa caixinha, que é uma caixinha que eu transito com ela pelas ruas da Maré, né? Então levo ela para variados lugares, né? Apresento o museu em igrejas, em escolas, em churrasco, em bares. Fotografia para quebrar o preconceito. Também no Rio de Janeiro, 9 fotógrafos abrem espaço para as paisagens das favelas e para personagens curiosos. O Favelagrafia é uma tentativa de mudar a imagem estereotipada das comunidades. Já são 5 anos registrando talentos escondidos nas áreas da música, do esporte, da moda, da dança, da arte em geral. Quando a gente começou a mostrar as grandes coisas que acontecem realmente, que as pessoas trabalham, se tem arte, tem todo o ponto de vista rico dentro da comunidade, isso gerou, acho que, um impacto. Acho que talvez esse foi o maior impacto alcançado. Foi desmistificar essa leitura e esse olhar do preconceito da comunidade, de ser só as comunidades de violência. Então a gente acabou trazendo um outro olhar e isso favoreceu muito. Talvez esse foi o maior impacto, talvez dentro do projeto, a gente trazer uma outra resposta, uma outra leitura. E assim a gente termina o Repórter Justiça desta semana. Já segue o nosso perfil no Instagram, é o TV Justiça Oficial. No YouTube, o canal é o mesmo. Se quiser entrar em contato com nossa produção, o e-mail é o repórterjustiça@stf.jus.br. Até a próxima!